Em 1945, após ser o único país da história a sofrer 2 ataques nucleares, o Japão assinou uma constituição com uma cláusula única no mundo. O artigo 9 dizia, em termos simples, que o Japão renunciava para sempre ao direito de fazer guerra. Nunca mais teria um exército ofensivo. Nunca mais produziria armas para atacar outros países. Por quase 80 anos, o Japão cumpriu essa promessa. Até agora. Nos últimos 3 anos, o Japão dobrou seu orçamento de defesa, comprou mísseis capazes de atingir o território chinês e está construindo a maior força militar que o país já teve desde a Segunda Guerra Mundial. O que mudou? E por que isso deve preocupar, ou aliviar, o resto do mundo? Para entender por que o Japão está se armando agora, você precisa entender por que ele desarmou em 1945. O Japão entrou na Segunda Guerra Mundial como uma potência imperial agressiva. Entre 1931 e 1945, o exército japonês invadiu a China, a Coreia, as Filipinas, a Indonésia e dezenas de outros territórios no Pacífico. As atrocidades cometidas, incluindo o massacre de Nanquim, onde centenas de milhares de civis chineses foram mortos, deixaram cicatrizes que existem até hoje nas relações entre Japão, China e Coreia. Quando os Estados Unidos venceram a guerra e ocuparam o Japão, impuseram uma nova Constituição em 1947. O artigo 9 foi o coração dessa Constituição. Uma renúncia permanente à guerra como instrumento de política nacional. Na prática, o Japão manteve apenas as chamadas forças de autodefesa. Tecnicamente não um exército, mas uma força para defender o território nacional em caso de ataque. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos garantiram a segurança do Japão. Bases americanas no território japonês funcionavam como escudo. O Japão não precisava se armar, e o mundo não queria que ele se armasse. Esse arranjo funcionou por décadas, até o mundo começar a mudar. 3 ameaças concretas forçaram o Japão a repensar sua postura pacifista. A primeira é a China. Desde 2012, a China vem aumentando sua presença militar no Mar do Leste da China, exatamente onde ficam as ilhas Senkaku, que tanto o Japão quanto a China reivindicam como suas. Navios e aviões militares chineses violam regularmente o espaço aéreo e marítimo japonês. E o que aconteceu com Taiwan, que fica a menos de 200 quilômetros do Japão, é um alerta direto para Tóquio. A segunda é a Coreia do Norte. Nos últimos anos, Kim Jong-un acelerou de forma dramática o programa nuclear e de mísseis do país. Em 2022 e 2023, a Coreia do Norte disparou mísseis balísticos que sobrevoaram o território japonês, caindo no Oceano Pacífico após cruzar o país inteiro. Para o Japão, isso não é uma ameaça abstrata, é um míssil passando pela sua janela. A terceira é a dúvida sobre os Estados Unidos. A eleição de Donald Trump em 2016 e novamente em 2024 trouxe uma pergunta que nenhum aliado americano quer fazer em voz alta. Se a China atacar o Japão, os EUA realmente virão em socorro? Trump questionou publicamente o valor das alianças militares americanas e sugeriu que países aliados deveriam pagar mais pela proteção americana. Para o Japão, depender 100% dos Ryukyū começou a parecer arriscado demais. Em dezembro de 2022, o governo japonês anunciou a maior revisão de sua política de defesa desde 1945. O orçamento militar foi dobrado, de 1% para 2% do PIB ao longo de 5 anos. Em termos absolutos, isso coloca o Japão entre os 5 maiores gastos militares do mundo, ao lado de Estados Unidos, China, Rússia e Índia. Mas os números são só o começo. O que o Japão está comprando é o que realmente chama a atenção. Primeiro, mísseis de ataque. O Japão está adquirindo mísseis Tomahawk americanos com alcance de até 1.600 quilômetros, suficiente para atingir Pequim, Xangai e as bases militares chinesas no Mar do Sul da China. Pela primeira vez desde 1945, o Japão terá capacidade de atacar além de suas próprias fronteiras. Segundo, porta-aviões. O Japão está convertendo 2 de seus navios de guerra, oficialmente chamados de destroyers porta-helicópteros, em porta-aviões capazes de operar caças F-35. Porta-aviões são instrumentos de projeção de poder, não de defesa. O Japão está construindo a capacidade de levar sua força militar para longe de suas costas. Terceiro, drones e guerra cibernética. O Japão está investindo pesado em tecnologia militar de última geração. Drones de ataque, capacidade de guerra eletrônica e defesa cibernética. Tudo isso dentro de uma nova doutrina chamada capacidade de contra-ataque, que em linguagem diplomática significa: se alguém nos atacar,
Temos capacidade de atacar de volta no território inimigo. Para um país que durante 80 anos disse que nunca atacaria ninguém, isso é uma mudança histórica. A reação ao rearmamento japonês foi imediata e reveladora. A China protestou formalmente. O porta-voz do governo chinês disse que o Japão estava seguindo um caminho perigoso e que os países vizinhos deveriam estar vigilantes. Para Pequim, um Japão armado com mísseis de longo alcance é uma ameaça direta, especialmente porque esses mísseis podem atingir as instalações militares chinesas que cercam Taiwan. A Coreia do Sul reagiu com ambiguidade. Por um lado, um Japão mais forte é um aliado útil contra a Coreia do Norte. Por outro, as memórias do colonialismo japonês ainda são vivas na Coreia. E a ideia de um Japão militarmente poderoso desperta desconforto histórico profundo. Os Estados Unidos aplaudiram. Para Washington, um Japão capaz de se defender e de ajudar a defender Taiwan alivia a pressão sobre as forças americanas no Pacífico. Exatamente o que os EUA queriam, um aliado que compartilhe o peso da segurança regional. E para o resto do mundo, a mensagem é clara. O Pacífico está entrando em uma nova era de corrida armamentista. Japão se arma, China responde aumentando seu arsenal, Coreia do Norte acelera seus mísseis, Taiwan compra mais armas americanas. Cada movimento provoca uma reação, e cada reação aumenta o risco de um erro de cálculo que ninguém quer, mas que pode acontecer. O Japão que emerge dessa transformação não é o Japão imperial e agressivo de 1945. É uma democracia estável, aliada do Ocidente, que está respondendo a ameaças reais e concretas ao seu redor. Mas a história nos ensina que corridas armamentistas raramente terminam bem. Cada país que se arma cita as armas do vizinho como justificativa, e o vizinho faz o mesmo. O artigo 9 da Constituição japonesa foi uma aposta de que a renúncia à guerra poderia ser um exemplo para o mundo. Por quase 80 anos, funcionou. Agora, o mundo está testando se essa aposta ainda é sustentável, ou se a realidade geopolítica do século XXI tornou o pacifismo um luxo que nenhum país pode mais se dar. No próximo vídeo, vamos mergulhar no conflito que está acontecendo agora mesmo na Europa e por que a guerra na Ucrânia ainda está longe do fim. Se inscreve no canal e ativa o sino. A gente se vê no próximo Sinal da Guerra.